Olá, está começando o Pauta Aberta dessa segunda-feira, 26 de julho. Eu sou Fabrício Binder e trago, a partir de agora, as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Escolha de vacina tem atrasado campanha de imunização em várias cidades. Para evitar o problema, municípios do interior do Paraná estão mandando essas pessoas para o fim da fila da vacinação. Fiocruz estuda a eficácia da vacina BCG contra a Covid-19. A vacina, que é usada para proteger contra a tuberculose, completa 100 anos de uso em todo o mundo. Atenção, consumidor! Se já estava caro, vai ficar ainda mais. Reajuste de preços afeta carne e ovos dentro das próximas semanas. E na coluna Seus Direitos, veja como evitar a dor de cabeça na hora de fechar um contrato de consumo. Fique com a gente que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa falando de vacina. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostrou que em quase 75% das cidades brasileiras já foram registrados casos das pessoas querendo escolher a marca da vacina que vão tomar. Por isso, a saída encontrada pelas prefeituras tem sido uma só: colocar essas pessoas no fim da fila da imunização. É o que tem acontecido em cidades também do interior do Paraná. A medida é preventiva e o objetivo é não atrasar a vacinação. Porque se a pessoa quer escolher, vai para o final da fila. O importante é tomar a vacina, não importa a marca. Não tem que escolher dose. Esse cara que escolhe dose, logo o vírus pega ele, aí pronto. Ao longo da campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde começou a perceber que algo poderia atrapalhar o ritmo das aplicações. Começaram telefonemas nas unidades de saúde, na prefeitura, em relação a qual vacina estaria sendo ministrada naquele dia, naquele local. A gente começou a perceber um problema aí. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em quase 75% das cidades brasileiras já foram registrados casos de pessoas querendo escolher a marca da vacina. E em quase 20% dessas cidades, a medida foi a mesma de Nova Esperança: colocar no fim da fila. Todas são aprovadas pela Anvisa, então quanto mais rápido você for imunizado, mais rápido a gente vai conter essa pandemia. Vacina boa é vacina no braço, o mais rápido possível. E pesquisadores da Fiocruz iniciaram estudos para avaliar se a vacina BCG, que protege contra a tuberculose, pode também ser eficaz contra a Covid. O imunizante é um marco na saúde pública e completa 100 anos este mês. Aos 10 anos, Márcia teve tuberculose óssea, quando a bactéria responsável pela doença se instala nos ossos e nas articulações. Até hoje ainda sente fortes dores na coluna. É uma dor insuportável. Eu tomo morfina 3 vezes ao dia, fora as outras medicações. Uma das doenças mais antigas do mundo, a tuberculose afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outras partes do corpo, como ossos, rins e pele. A transmissão se dá pelo ar, quando a pessoa infectada fala, tosse ou espirra. Estima-se que de 1.700 a 1.900, cerca de 1 bilhão de pessoas morreram vítimas da doença. Atualmente, a média anual de mortes é de 1,5 milhão, segundo a Organização Mundial da Saúde. A principal prevenção das formas graves da tuberculose é a vacina BCG, conhecida por deixar uma cicatriz no braço. O imunizante deve ser aplicado logo nas primeiras horas de vida, em dose única. Criada há 100 anos em Paris, na França, a vacina foi um marco na saúde pública mundial. Então ela protege em quase 90% dos casos de tuberculose meníngea e tuberculose disseminada. Então ela é importantíssima de ser aplicada logo ao nascimento para evitar esses óbitos que acontecem principalmente em crianças. Recentemente, estudos sugeriram que a BCG também poderia oferecer uma proteção contra a Covid-19. Um deles é feito em parceria com a Fiocruz e os primeiros resultados devem ser publicados até o final do ano. Nós estamos aplicando a BCG em pessoas não vacinadas ainda para a Covid-19. E nós vamos avaliar essas pessoas, todos esses voluntários,
voluntários durante um ano estudando no sangue marcadores de proteção para doenças virais. Agora mudamos um pouco de assunto para falar sobre quem teve problemas para viajar durante a pandemia. Com o cancelamento de voos, o país ampliou o prazo originalmente previsto para reembolso e remarcação de passagens junto às companhias aéreas. Antes, o limite era outubro deste ano. Agora, mudou para dezembro. No ano passado, a gaúcha Bruna comprou passagens para visitar a família em Brasília, mas por causa da pandemia, o voo foi cancelado. A gente deu a infelicidade de as passagens serem bem na semana que iniciou o lockdown, e aí fecharam todos os aeroportos e a própria companhia aérea quem cancelou as passagens. Quem tinha viagem marcada e teve o voo cancelado pela empresa aérea por conta da pandemia, agora tem até dezembro para remarcar a viagem. O governo, por meio de lei, prorrogou o prazo para evitar prejuízos no bolso do consumidor. Naquelas situações em que é a empresa que cancela um voo, o passageiro está isento de multas, seja para remarcar, seja para pedir o reembolso da passagem. Essas regras se aplicam a todas as empresas que operam no Brasil, sejam as domésticas, sejam estrangeiras. A lei ainda garante alternativas para o consumidor. Ele pode ter de volta o reembolso do dinheiro gasto com a passagem aérea ou ainda ser realocado em outro voo. Ou tem direito também a um crédito, que pode ser usado para ele viajar para o mesmo destino ou para o outro. Isso ocorre independentemente do meio de pagamento escolhido pelo consumidor, seja dinheiro, cartão de crédito, débito ou ainda milhas ou pontos. E a negociação deve ser feita entre o passageiro e a companhia aérea. No caso do reembolso, a empresa tem até 12 meses a contar da data do voo cancelado para devolver o valor corrigido. E para a concessão de crédito, é só fazer a solicitação. Basta que o passageiro peça à empresa aérea a concessão de crédito para utilização futura em uma nova compra. A empresa terá então um prazo de 7 dias para conceder o crédito, que deverá ter a validade mínima de 18 meses. Como a gente ainda pretende viajar, a gente achou benéfico, então a gente acabou optando por deixar esse valor lá e utilizar futuramente. Bom, e com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados por conta da pandemia, muita gente acabou se complicando financeiramente. Para sair dessa situação, a criatividade tem sido a saída, veja. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, como mostra o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Número que assusta e que começou a fazer parte da vida da professora Laudiceia Vesman. Em 2020, ela entrou para essa estatística de desempregados devido à pandemia da Covid-19, situação que lhe causou desestabilidade emocional e financeira. Um profissional realmente, ele ama seu trabalho. Todos os profissionais amam suas atividades. Então, na hora que você perde, você vive um luto. No primeiro momento, não podemos negar, nós tivemos uma depressão. Empreender foi a saída encontrada para equilibrar as contas e manter o tempo ocupado. E foi nessa ressignificação que a Laudiceia decidiu investir parte do dinheiro que recebeu com o desligamento da universidade em máquinas e equipamentos no seu novo negócio, fazendo assim surgir a Teia Colab, que é essa rede de colaboração mútua. Esse projeto, ele trabalha basicamente com a visão dos fios da teia colaborativa, ou seja, de uma teia de amizade, de amigos, que hoje eu sou como um fio condutor para unir acadêmicos. Encontrar suas aptidões é uma das saídas para quem deseja empreender, como explica a educadora financeira Nanda Abreu. A primeira coisa que deve acontecer é a pessoa refletir e se perguntar: o que é que eu quero fazer, né? O que é que eu gosto de fazer? Qual é a aptidão que eu tenho e as pessoas estão dispostas a pagar? Mas como equilibrar as finanças quando a pretensão é se recolocar no mercado de trabalho? Até as pessoas que estão mesmo trabalhando, elas devem começar a refletir isso, de formar a sua reserva de emergência, porque a gente não sabe, imprevistos podem acontecer. Agora vamos ao giro de notícias por todo o Brasil com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa.
A Prefeitura de Juiz de Fora vai recorrer de uma decisão da Justiça que impediu a realização de uma mostra no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. A exposição Democracia em Disputa trazia painéis do lado de fora do prédio com fotos dos ex-presidentes Fernando Henrique, Dilma e Lula. A Justiça concordou com a ação popular que definiu a mostra como engenho de publicidade. Olha o tamanho da fila de carros formada por gente que estava querendo se vacinar. O sistema drive-thru em Brasília iria começar às 8 da manhã, mas na madrugada já apareceram os primeiros carros. Foi o início da imunização do público com 37 anos. O estado do Mato Grosso do Sul se tornou o primeiro do Brasil a atingir uma marca importante. 30% dos sul-matogrossenses já foram vacinados contra a Covid com a segunda dose ou a dose única. Esse índice corresponde ao dobro da média nacional. Já está liberada a consulta para a restituição do terceiro lote do imposto de renda. A Receita Federal informou que o pagamento será feito no dia 1º de agosto. A consulta pode ser feita no site da Receita. Agora, restam apenas mais 2 lotes para a restituição. Um para agosto e o outro para setembro. Confira agora na previsão do tempo. Ao longo desta segunda-feira, a passagem de uma frente fria mantém o tempo bastante instável em áreas do Rio Grande do Sul e a chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o tempo ainda segue bastante firme, com baixa umidade relativa do ar, assim como todo o interior da região Nordeste do país. A chuva continua concentrada nos extremos do país. Chove de forma fraca e localizada em praticamente todas as áreas do litoral nordestino, com os maiores volumes que seguem concentrados na região norte do estado da Bahia, Sergipe e também sobre o Alagoas. E também chove de forma um pouco mais expressiva em áreas do norte do estado do Maranhão. Na região norte do país, a chuva consegue avançar um pouco mais sobre a região e chega a áreas do Acre, sul do Amazonas e até mesmo áreas do extremo norte do estado do Mato Grosso ao longo desta segunda-feira, mas de forma muito fraca e localizada. Com relação às temperaturas, em Salvador, a máxima alcança os 27 graus na tarde desta segunda-feira. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 31 e em Porto Alegre, a máxima não vai passar dos 23 graus. Em Cuiabá, a máxima é de 38 e em Manaus, tem previsão de chuva com mínima de 25 e máxima que chega aos 31 graus no período da tarde. E hoje, na nossa coluna sobre seus direitos, a advogada Alexandra Marilac explica como evitar dores de cabeça na hora de fechar contratos de consumo. Confira! Os fornecedores que prestam serviços na área de consumo devem seguir adequadamente os contratos que são formados com os seus consumidores. Esses contratos devem seguir tanto a oferta quanto as cláusulas que são estabelecidas nesses contratos de consumo. Por exemplo, se eu faço um planejamento de uma cozinha e essa cozinha está com projeto, contrato, orçamento devidamente firmado, é necessário que sigam à risca tudo aquilo que foi estabelecido com este consumidor. Se no ato da entrega o orçamento não for seguido conforme foi contratado, por exemplo, forem cobrados pedras, forem cobrados acessórios a mais e não estava previsto no contrato, o consumidor não deve arcar com esse ônus. Por quê? Porque a oferta vincula o contrato. Além disso, quando forem instalados os móveis planejados, é importante que eles sigam o planejamento que foi realizado no ato da compra, porque caso contrário, se esses móveis planejados não estiverem instalados conforme o projeto, há um vício no produto que está sendo entregue e um vício no serviço também que está sendo entregue, que é o problema da instalação. E o que significa isso? Um vício é uma inadequação no serviço prestado e uma inadequação no produto que está sendo entregue. Como é que se resolve isso? Esse vício, tanto no serviço quanto no produto, por exemplo, vai colocar um armário na cozinha e ele não está com a medida certa, ou com a coloração certa contratada, ou dá uma discrepância, por exemplo, na pia.
essas situações devem ser sanadas no prazo máximo de 30 dias. Se em 30 dias não forem sanados esses vícios, tanto do serviço quanto do produto, o direito passa ao consumidor. E esse consumidor tem o direito de troca do produto por outro de igual valor, devolução do dinheiro pago ou substituição do produto colocando um valor a mais, que é substituição de um produto de igual qualidade, mas desembolsando um valor para complementação. Isto fica a critério do próprio consumidor, porque afinal de contas gerou um vício. Porém, se esse vício tiver uma extensão, ou seja, criou um dano a esse consumidor, por exemplo, gerou um estrago na sua casa, teve um incômodo excessivo, vai gerar um dano moral. E aí ele deixa de ser um vício e passa a ser um defeito. E o defeito gera essa indenização por dano moral e é passível de questionamento. Então é importante avaliar que as prestações de serviços de contratos de consumo que geram vício no produto ou no serviço, se eles tiverem extensão nesse contrato por não realização adequada, passam a ser de vícios a defeitos do contrato. E isso é muito importante observar, porque podem ser questionados em juízo. E a gente continua falando de consumo. Se muita gente já estava reclamando do preço da carne e dos ovos, agora há mais motivos para ficar insatisfeito. É que o preço desses produtos vai sofrer mais um aumento. Veja. O alimento que era visto como uma alternativa mais barata, agora está na lista dos que sofrerão mais um aumento. Na nova Ceasa, a cartela com 30 unidades de ovos grandes, que antes custava em média R$ 9,00, já está valendo R$ 12,00. Segundo o administrador desse box especializado na venda do produto, isso se deve a alguns fatores, entre eles o aumento no preço dos combustíveis. Esse aumento deu devido ao aumento nas rações das galinhas, né? Teve uma questão, por exemplo, o milho. No mesmo período no ano passado ele custava em torno de R$ 35,00 o saco. Hoje ele está custando em torno de R$ 70 a R$ 80,00. E também o grande aumento no combustível, né? Para estar transportando essas mercadorias de um estado para o outro, isso fez com que teve um aumento significativo, né, em todos os produtos. Os clientes alguns têm questionado a questão do preço, mas eles ainda continuam comprando bastante, porque ainda é um produto bem acessível. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o ovo deve ficar pelo menos 7,6% mais caro este ano. Mas outros produtos de origem animal também devem sofrer aumento. Segundo economistas, após já ter disparado em 2020, a inflação para as proteínas pode superar a marca de 10% ainda este ano. A estimativa é que o aumento no preço das carnes e dos ovos seja de pelo menos 17%. A maior alta para este ano está na carne bovina, que deve sofrer reajuste de 17,6%, seguida da carne de porco com 15% e de frango com 11,8%. Com isso, está cada vez mais difícil para o consumidor levar proteína para casa. Eu estou achando muito caro, né? Todo mundo que possa comer hoje em dia carne de gado não. E é todo tipo de carne. Ninguém. O dinheiro que a gente ganha, um salário por mês. Paga água, paga luz, paga o remédio, paga uma consulta, não pode. Para este economista, este cenário se deve principalmente ao aumento nas exportações da carne, que foi agravado por causa da pandemia. A pandemia ela não atingiu todos os países ao mesmo tempo. Então, como ela não atingiu ao mesmo tempo os países, isso daí ocasionou uma desorganização dos mercados. Então, assim, enquanto tinha mercados que continuaram produzindo, outros mercados pararam de produzir e depois isso se inverteu. Então, isso provoca uma desorganização dos mercados, isso dificulta a oferta de insumos. Então, essa dificuldade na oferta de insumos ocasiona um aumento no preço dos insumos e, por conseguinte, um aumento do preço do bem final para o consumidor. A carne bovina ela vem aumentando porque a China aumentou as importações de carne.
carne. Então, boa parte da nossa produção nacional está indo para a China, o que ocasiona uma diminuição da oferta no mercado nacional e, por conseguinte, um aumento nos preços da carne bovina. E para o consumidor que já anda insatisfeito com o aumento nos preços desses produtos, a previsão ainda não é animadora. A demanda por esse tipo de proteína aumentou, ocasionando o aumento de preço. Uma previsão, pelo menos a médio e longo prazo, aí, de quando esses preços devam voltar ao normal? A previsão é que só a partir de 2023. Até 2022, os preços continuarão elevados. E mesmo as exportações de carne tendo registrado leve queda no primeiro semestre deste ano no país, alguns estados se destacam no mercado frigorífico internacional. É o caso de Santa Catarina. Veja só. No primeiro semestre desse ano, o estado exportou mais de 775 mil toneladas de carnes, com um faturamento que passa de $1,5 bilhão de dólares, 5,6% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. O excelente desempenho nos embarques internacionais é explicado pela alta nas vendas para mercados importantes, como Arábia Saudita, Japão, Chile, China e Filipinas. No acumulado do ano, Santa Catarina embarcou 492 mil toneladas de carne de frango, gerando receita superior a $800 milhões. Já com as exportações de 283 mil toneladas de carne suína, os catarinenses obtiveram um faturamento que passa de 700 milhões. O Pauta Aberta está terminando. A gente se vê de novo amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!